aí pessoal do segundo ano, bem, nós estamos aqui, né, gravando uma videoaula de revisão, mostrar, né, alguns pontos importantes que vão cair na nossa prova e mostrar a vocês também, né, o nosso conteúdo. Nós estamos trabalhando aí, né, no segundo ano o conteúdo dos gases ideais. Então lembrando, né, que o gás ideal ele é diferente do gás real, ele tem um comportamento diferente. O gás ideal é aquele gás que foi criado, né, um modelo. Mais uma coisa, né, nós temos que saber. Então, o nosso assunto de prova, né, será aí falar sobre os gases ideais. Então, o comportamento desses gases, como a gente viu, né, ele vai girar em torno aí de três variáveis, que é a variável da pressão, que a pressão, né, ela vai ser medida em algumas unidades aí, ATMs, newtons por metro quadrado, né? O volume e a temperatura. Então é isso que eu tenho que saber, né? E aí lembrando que a temperatura, né, ela vai ser sempre medida aí em kelvins, né? Você vai fazer as questões. Até tinha comentado, né, que não obrigatoriamente, não necessariamente precisa transformar, mas isso não pode ocorrer. Toda questão que eu for trabalhar, né, eu tenho que transformar a temperatura em Kelvin, se não tiver. O volume, né, que ele vai ser medido aí em litros, em milímetros, né, mililitros no caso, desculpa, metro cúbico. Então são unidades, né, o centímetro cúbico. E a pressão que vai ser medida em ATMs, né, pode aparecer também Pascal, newtons por metro quadrado. Pode aparecer, né, todas essas unidades. De certa forma, né, a gente vai ver aí que algumas unidades elas estão de acordo quando a gente for resolver as questões. Bem, o que é importante, né? A gente tem que saber que quando se trabalha com os gases ideais, o que foi que fechou, né, nisso tudo. Nós temos a chamada equação geral. Essa equação geral, ela trata o que, né, na verdade? Ela diz que o produto da pressão pelo volume sobre a temperatura tem que dar um valor o quê? Constante. Tem que dar um valor constante. E esse valor constante, né, a gente vai ver que quando o gás ele sofre uma transformação, pressão, volume e temperatura, quando eu faço essa conta, vai dar o mesmo valor. Por exemplo, né? Multipliquei pressão, volume, dividi pela temperatura, deu um valor de 5. Mas o gás sofreu uma transformação. Fiz o mesmo processo. Tem que dar quanto de novo? 5 novamente. Por quê? Porque é um valor constante. Mas tem uma outra parte importante, né, que são as transformações. Nós vimos aí transformação isotérmica. Transformação isotérmica, a equação ela fica desse jeito, né? Sem o valor da temperatura. Por quê? Porque a temperatura é constante, então não precisa trabalhar com ela, constante. Nós vimos aí a transformação isobárica, que é quando a pressão é constante. Se a pressão é constante, ela sai da equação, então eu só fico com essa situação, não é? E a isovolumétrica ou isocórica, né, como gosta muito de aparecer, que é quando o volume é constante. Se o volume é constante, né, ele sai de cena, não preciso trabalhar com ele, e a situação fica dessa forma. Então observe, né, que em todas as transformações, uma das variáveis ela sai de cena. Isotérmica, que foi que saiu? Temperatura. Isobárica, né, pressão, ela que saiu de cena. Isovolumétrica, o volume que saiu. Então nós temos as situações aí, né? Então a nossa prova, o conteúdo de prova é apenas esse. Vamos trabalhar em cima dessas equações, tá ok? E nós vamos agora, para ajudar na revisão, corrigir algumas das questões que por vocês já foram feitas, né? Nós temos 4 questões, 4 exercícios, nós vamos corrigir eles aqui. E é bom você estar com eles aí em mão, né, no momento que você estiver assistindo aqui a videoaula. Vamos à resolução dos nossos exercícios, né, para finalizar a revisão.
E como eu falei, né, é bom você ter as questões em mãos, que é para ver realmente aí tudo que está ocorrendo, né? Bem, então na nossa primeira questão, isso aqui está por ordem, né, de resolução, a primeira atividade, depois a segunda de vocês aí por ordem de data, no caso, né? Bem, um gás ideal confinado inicialmente a temperatura de 27 graus Celsius, pressão de 15 atm e volume de 100 litros. Sofre diminuição no volume de 20 litros e um acréscimo em sua temperatura de 20 graus Celsius. A pressão final do gás está em atms, né? Não precisa mexer em nada porque tudo que ele falou está de acordo. Então vamos lá. Um gás ideal confinado inicialmente, essa é a primeira questão, né? Observe que nada é constante, então nós vamos utilizar a equação geral. Tudo aí está mudando, né? Então a temperatura de início, né, ele falou que era 27 graus Celsius. Tá ok? Continua, né, dizendo que a pressão 1 de 15 atm, tá ok? 15 atm. E o volume 1 de 100 litros. 100 litros, né? Aí vamos lá, ó. Sofre uma diminuição no volume de 20 litros. Então vamos ao seguinte: quando ele sofre a diminuição, né, então ele mudou de volume, então ele vai para o volume 2. Vai para o volume 2, né? Porém, o volume 2, se sofreu uma diminuição de 20, mas antes era quanto? Era 100, né? Então 100 menos 20, o volume 2 passou a ser 80, tá ok? E um acréscimo na temperatura de 20 graus Celsius. Se antes era 27, né? Agora vai passar a ser 47, porque eu aumentei 20 graus Celsius ali. E ele pergunta, né, qual o valor da nova pressão P2. Não é isso? Olha aí, se então tem todas as variáveis, então nós vamos utilizar a equação geral. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre o T2. Tá certo? Então vamos lá. Pressão 1, né? Substituindo os dados. A pressão 1 vale 15 atms, né? Vezes o volume 1 vale 100 sobre, né, a temperatura 1. Lembre-se que eu falei que tem que ser em Kelvin, né? Então 27 graus Celsius tem que ser transformado em Kelvin. Lembre o seguinte, você só soma com 273. Então 27 somado com 273, isso daqui dá 300 Kelvin, né? É igual. Pressão 2, eu não tenho, é ela que eu vou descobrir. Vezes o volume 2 diminuiu 20, então ficou 80. Sobre, né, a temperatura 2, 47. Você tem que somar, né? Somar com o 273. Então, 47 somado, né, de 273, isso daí vai dar 320, né? Nós temos aí 320. É o valor somado, né? Então, o que é que nós podemos fazer agora, né? Cancelar alguns zeros, né? Eu posso cortar esse zero com esse, no caso. Posso fazer isso, né? Posso também cancelar esse zero que está aqui com esse embaixo. E eu acho que dá já para a gente resolver, né? Então vamos lá. Temos aí 15 vezes 10. Né? Que dá 150, no caso, vezes, né, o 32. Eu estou multiplicando aí meio pelos extremos. É igual 3 vezes o P2 vezes 80. Né? Então, eu vou multiplicar o 3 vezes 80, que dá 240 vezes o valor de P2. Tá bom? Bem, nós temos, né, que multiplicar. Agora um outro ponto importante, né? Posso cancelar esse zero com esse também. Fica aí 15 vezes 32, né? Então vamos lá. Fazer aqui do ladinho, né? Que é para ficar expresso, né? Olha aí.
10, 16 aqui, não é? Ó, 480. O 24 multiplicando, né? Então passa aí dividindo P2. Esse é o valor, né? E aí nós temos 480, né? Dividido por 24, que dá exatamente 20, né? Então a pressão 2 é igual a 20 ATMs. Tinha alternativas, né? Então a alternativa correta aí é a alternativa B, 20 ATMs. A segunda questão, ele fala aí que um menino deixou escapar um balão contendo 2 litros de gás hélio, né? A 20 graus Celsius e pressão de 2 atms. Quando atingir uma altura em que sua pressão for 0,5 e sua temperatura 10, o volume do balão em litros será... Novamente, né, pessoal, todos os dados estão aí, então não tem nada constante. Então a gente vai usar a equação geral dos gases, né? P1, V1. T1, não é? P2, V2, T2. Tá ok? Olha aí, vamos lá. Comenta ele, né, que o balão escapou, 2 litros, né, o volume, temperatura de 20 graus Celsius e pressão de 2 atms. Então, pressão 2, volume 1, 2, temperatura ele falou que era 20 graus Celsius, então transformando, né, somando com 273, fica 293, igual. Pressão 2, né? Pressão 2 ele falou 0,5. O volume 2 é o que ele quer saber, é o volume do balão em litros, né? Sobre a temperatura 2, comentou ele que era 10 graus Celsius, né? Somando com 273, 283. Tá ok? Aqui multiplicando, né? Ó, 2 vezes 2 é 4, né? Igual a 0,5 V2, 4 sobre 293, aqui 283, né? Você vai multiplicar, né? Meio pelos extremos. O 4 aí multiplicando o 283, igual 293 multiplicando o 0,5 vezes o V2. Tá ok? Bem, pessoal, para ser mais rápido, né, porque já está tomando muito tempo realmente, a gente vai multiplicar isso daqui, multiplicar esse valor, né? E no final nós vamos ter a multiplicação do 4 vezes 283 sobre, né, 293 vezes 0,5, o V2. Isso aqui vai dar um número quebrado, que no caso é a resposta da letra D, que é os 7,73 litros, aproximado, né? Então pronto, essa foi a nossa questão aí de número 2. Questão 3, né? Ele fala que certa massa de gás ideal exerce pressão de 1,5 atms e ocupa o volume de 5 litros. Se o gás sofre expansão isotérmica, até ocupar um volume de 15 litros, qual a pressão que ele passará a exercer? Bem, então ele falou, né, expansão isotérmica. Então na terceira questão nós não vamos utilizar a equação, porém sem a temperatura. Por quê? Porque ela é constante. E aí ele continua, né, ó. Fala que a pressão, ele quer saber a pressão 2, né? Sabendo que a pressão 1 é 1,5, o volume 1, 5 litros, pressão 2 é o que ele quer descobrir, V2 é 15 litros. 1,5, né, vezes 5 é 7,5, P2 vezes 15. Observe que o 15 está multiplicando, então passa dividindo P2. 7,5 dividido para 15, né? Isso daí é meio, 0,5 atms. Pronto. Legal, né? Questão última, né? 4, vamos ver se dá para fazer aqui. Um gás no estado 1 apresenta volume de 14 litros, pressão de 5 atms e temperatura de 300 Kelvin.
Qual será o volume do gás em um estado 2 se a temperatura for dobrada e a pressão constante? Bem, se a pressão vai permanecer constante, né? Então nós vamos utilizar a equação do V1 sobre T1, essa aqui é a quarta questão, desculpa, igual ao V2 T2. Então ele quer saber qual será o volume se a temperatura for dobrada. Olha aí, o volume 1, falou ele, né, que era 14, substituindo. Temperatura 1, 300. O volume 2 é o que eu quero descobrir. E aqui, né, ó, T2 se dobrou, né, era 300, então ficou 600. Pode cancelar aqui os zeros, então fica 3, 6. Aí nós temos, né, ó, multiplicando o meio pelos extremos, 3 vezes o V2, 14 vezes o 6, tá ok? Então nós vamos chegar aí no volume final, né, de 28 litros, tá ok? Você vai multiplicar aí 14 vezes 6, dividir por 3, né, porque está multiplicando, não faço dividindo. Fica aí 28 litros é o volume final. Bem, essa foi a nossa aula de revisão, né? Espero ter contribuído aí com a aprendizagem de vocês e bons estudos para a prova.